Com certeza, se não tivesse consciência tranquila, sei lá, se calhar já me tinha ido embora há muito tempo, não é? Nós temos que estar no exercício das funções públicas, como é o caso, temos que estar, acima de tudo, conscientes de que a nossa ação é para fazer o bem do que quer que seja, neste caso do nosso corpo de bombeiros. Também sabendo que muitas vezes há questões de legalidade mais por problemas da própria legislação, e este caso dos bombeiros é evidente. Aliás, eu e outros autarcas temos dito ao longo dos anos, e nomeadamente também a minha antecessora foi até uma das vozes muito, nacionalmente, muito críticas em relação a várias matérias aqui que têm a ver com a questão dos bombeiros, e da maneira como há diferenças no tratamento a nível do país, desde logo, por exemplo, nas formas de financiamento dos bombeiros, entre aqueles que são os municipais, entre os que são apenas voluntários, ou como no caso de Tomar, que é misto, enfim, e a forma diferente de tratamento, desde logo pelo próprio Estado Central. Portanto, há matérias, muitas delas, que muitas vezes a legislação não deixa-nos um bocadinho, aos municípios em geral e aos autarcas que trabalham muitas vezes com poucos meios, não temos os meios que um ministério, enfim, ou que um instituto ou uma direção-geral do Estado Central tem, para muitas vezes se proteger deste ou daquele ato. Portanto, a legislação por vezes tem falhas, de facto, e nós temos que saber isso. Mas também, como muitas vezes, e não sou eu seguramente o primeiro autarca a dizê-lo, bem, se estivermos sempre com medo das ações que podemos tomar, e se ela é totalmente segura em termos de formais e regulamentares, ou enfim, com receio de alguma coisa, bom, então não fazíamos quase nada, porque efetivamente os municípios, e nomeadamente desde o início deste século, deste milénio, são totalmente diferentes daquilo que foram, no fundo, os primeiros 30 anos do poder autárquico democrático. Eu costumo usar esta imagem um bocadinho exagerada, mas para ajudar a perceber. Até aos anos 90, os municípios tratavam essencialmente de licenciamento urbanístico, uma pequena parte do licenciamento urbanístico, porque, por exemplo, se fosse um hotel com determinadas características ou qualquer coisa mais específica, já teria que ir a outras entidades. Portanto, tratava do licenciamento habitacional e pouco mais, e da gestão do espaço público. Tratar das ruas, dos jardins, enfim, do que fosse, que era naturalmente, aliás, muito menor do que era agora. Hoje, não só a complexidade destas duas matérias, seja o espaço público, seja o licenciamento urbanístico, é muito maior. Aliás, os municípios licenciam tudo, do industrial ao comercial, ao turístico, tudo passa pelos municípios, mas depois temos competências na área de educação, na área social, enfim, agora também na saúde, em tudo, não é? Portanto, enquanto que os meios e a forma como os municípios estão desenhados são, no essencial, os mesmos. As pessoas que trabalham nos municípios, apesar de se irem renovando, e por exemplo esta questão do licenciamento urbanístico é um bom exemplo, continuam com as mesmas formações, por mais que se vá dando formação ao longo da vida e em contexto profissional, mas os seus meios são os mesmos. Portanto, a possibilidade de errar, de facto, existe, obviamente, e é muito grande. Aliás, mesmo esta questão da proteção civil, para voltar ao ponto, é também muito recente. E hoje, há uns anos esta parte, inventou-se esta coisa que o Presidente da Câmara é o responsável máximo da proteção civil no seu território. Isto é dar ao Presidente da Câmara uma responsabilidade sobre tudo, mas que na verdade depois tem os meios que tem. Aliás, isto é algo que nós até entre presidentes de Câmara, por exemplo, aqui no Médio Tejo discutimos algumas vezes entre nós. Por exemplo, como é que um Presidente de Câmara que é responsável da proteção, que é, como diz a lei, o responsável máximo da proteção civil, pode dar ordens, por exemplo, a uma associação de bombeiros voluntários, que são a grande maioria dos exemplos do nosso país. Portanto, há aqui muitas coisas que não batem certo. Voltando ao ponto, portanto, a questão dos bombeiros, e dito isto... Mas o Tribunal de Contas considerou ou não esse financiamento como ilegal? Considerou que pode existir ali uma incompatibilidade. Portanto, primeiro é preciso escalpelizar o relatório e mais dizer... Esta auditoria, que acontece com muita normalidade, ainda a semana passada, ou há 2 semanas, tivemos mais uma auditoria nos bombeiros. Aliás, levei isso esta semana à reunião de Câmara para conhecimento, e que tinha a ver com os financiamentos da Autoridade Nacional, e disse que estava tudo bem, tudo certo. Portanto, as auditorias são normais, são recorrentes neste setor, no setor financeiro, no setor
urbanístico, particularmente nestes três, portanto, proteção civil, setor urbanístico, setor financeiro, às vezes também na parte de recursos humanos. Portanto, as auditorias são muito regulares e isso é normal e deve acontecer. Portanto, é o sistema a funcionar. E às vezes são, de facto, apontadas situações de, olhem, esta questão aqui assim se calhar devem corrigir porque não estão a fazer isto da melhor maneira, ou o ato formal deve ser mais assim ou mais daquela forma. É muito normal. E portanto, estas auditorias deste período, esta aqui em causa, que está em causa e que remonta ao período de 2015-2018, aconteceu em vários outros municípios também. Ora, primeiro foram colocadas a circular e sei que há de continuar ainda durante algum tempo. Aliás, vamos ter uma Assembleia Municipal, estou absolutamente certo que isso vai ser tema nessa Assembleia. Baralharam-se. Vamos acreditar que ingenuamente, mas infelizmente já não sou ingênuo há muitos anos, portanto, objetivamente, algumas forças da oposição, e dois partidos em particular, e um deles eu compreendo, mas do outro, que até teve a maior parte dos anos da responsabilidade, que é o PSD, portanto, que teve a maior parte dos anos da responsabilidade de gestão no Conselho de Tomar, aí já não compreendo tanto como é que se podem dizer aquelas coisas, mas em que se tentou baralhar muito daquilo que era, por exemplo, falava-se em 8 milhões de transferências para os bombeiros. Bem, era muito bom que o município em 3 anos tivesse 8 milhões, ou 4 aliás, tivesse 8 milhões para dar aos bombeiros. Foi quanto? Mas para explicar, o Tribunal de Contas, quando faz a análise, primeiro faz a análise a todas as transferências do município naqueles 4 anos. Sim. E todas as transferências é que são os tais 8 milhões. O que é que estão nessas transferências logo à cabeça como os grandes valores? As transferências para as juntas de freguesia, que naquela altura andavam na casa de 1,5 milhão por ano, e do programa de apoio ao associativismo, que naquela altura andava na casa do meio milhão. Portanto, só estes dois dá 2 milhões por ano. Portanto, 2 vezes 4 dá 8 milhões. Os bombeiros, portanto, a tal transferência para as duas associações que depois prestavam apoio aos bombeiros, a Liga dos Amigos e o CCD, que é a Associação dos Funcionários do Município. Portanto, o conjunto destes 4 anos, estamos a falar de 400 mil euros. O número não é exato, é 410, 400 e pouco mil euros. Portanto, cerca de 100 mil euros ano. E para que é que ia esta transferência? Essencialmente para pagar as refeições durante os períodos especiais de defesa contra os incêndios. E dentro disto, o que é que o relatório da auditoria aponta como principal questão que sim, temos consciência que pode ter aqui, enfim, alguma, no mínimo, duplicidade de financiamento. Ou melhor, ainda antes, há uma questão formal que é apontada, que é dito que a transferência que fazíamos era com base numas normas que criámos, porque não havia nada antes, portanto eram umas normas internas, ou seja, aprovadas apenas pela Câmara Municipal, e entendia-se que ao serem entidades externas deveria ter havido um regulamento municipal, sim, portanto um documento aprovado na Assembleia Municipal. Bom, é uma questão formal, tudo bem, pode estar certo neste caso, mas é uma questão formal, estamos a falar de formalidades, ou seja, não altera o conteúdo do documento, apenas a forma como foi aprovado. E depois, portanto, nessa questão das refeições, como já referi, de facto Tomar é um dos poucos, são 20 e poucos corpos bombeiros no país que têm esta característica, que são mistos. Portanto, tem uma parte de profissionais, que são bombeiros que são funcionários municipais, e depois uma parte de voluntários. E portanto, quando estamos na época especial de combate aos incêndios, nós prestávamos, agora temos reduzido isso, as refeições. Portanto, os bombeiros estavam de prevenção no quartel ou noutros locais. Recordo que na altura do verão, nós nestes últimos anos temos tido, ou pelo menos nos dias de risco máximo, portanto, na antiga escola de Chão das Maias, aí um piquete para estar ali mais próximo de uma zona que é muito sensível e, portanto, para um ataque mais rápido se for necessário. Portanto, independentemente dos locais, prestávamos as refeições a todos sem distinção. Portanto, quer o bombeiro fosse profissional, quer o bombeiro fosse voluntário. No caso dos profissionais, é verdade que essa componente já existe no salário. Portanto, no salário existe a componente do subsídio de refeição. E, portanto, pode-se de facto dar aqui o caso, que no caso dos bombeiros profissionais havia um duplo financiamento, ou seja, recebia a senha de refeição e também recebia o almoço ou o jantar, no caso de... Mas convenhamos, para quem tem que fazer
a gestão destas coisas e lembrando que nos lembramos sempre dos bombeiros quando precisamos muito deles, quando corre tudo bem, felizmente não nos lembramos, mas eles não deixam de estar aptos a intervir. Então estamos num cenário destes e íamos dizer aos bombeiros, olha, tu almoças, tu não almoças, tu jantas, tu vai à procura, há de haver aí algum restaurante que te sirva, ou quando é preciso dar o reforço à meia da noite ou o que seja, porque há uma situação de, vamos dizer, não, tu tens direito, tu não tens direito, quer dizer, isto é para se perceber as questões podem parecer pequenas, mas de facto são dificuldades da gestão do dia-a-dia e são óbvias. Portanto, para mim, em primeiro lugar, e eu não tinha essa responsabilidade direta, estava com a minha antecessora, mas independentemente, eu teria feito exatamente o mesmo. Quer dizer, então nós temos o pessoal que está ali de prevenção, que está ali pronto para trabalhar e depois vamos fazer distinções no meio do teatro de operações ou do teatro de prevenção. Não, o que há aqui é um problema nacional. Temos-lo dito várias vezes. Esta questão já devia ter sido resolvida há muito tempo. A forma como é feita a distinção entre os bombeiros voluntários e os profissionais, porque senão vamos lá ser objetivos. Nos concelhos onde só há bombeiros voluntários, então mas quem é que faz o financiamento? Não são as câmaras à mesma? Então, sem o dinheiro que as câmaras colocam nas associações humanitárias, como é que essas associações sobreviveriam? Então, isto não é. Há um problema nacional que tem que ser resolvido. Ainda não houve nenhum governo que tivesse coragem para o resolver e para, de uma vez, mudar a lei. Porque isto depois não se passa só nestas coisas do financiamento. Passa-se, por exemplo, nas diferenças entre, se nós tivermos um incêndio, estão dois corpos a combater o incêndio. Um é de uma associação humanitária, que são, como já disse, a maioria no país. O outro é de um corpo inteiramente municipal ou misto, como é o caso de Tomar. Arde um carro, cada um. A Autoridade Nacional financia o carro da associação humanitária, não financia o carro do Corpo de Bombeiros Municipal. Isto não é justo, isto não é de facto tratar o país como um todo. Ou seja, os municípios que tiveram a coragem de avançar, de perceber que nós já não estamos num tempo em que devêssemos ter a proteção civil e os bombeiros assentes num regime de voluntariado, até porque o regime de voluntariado vai ser cada vez mais difícil e isso já se nota e em muitos sítios do país nota-se com bastante premência. Não podemos continuar assim. Era como, sei lá, eu preciso de um polícia e o polícia é voluntário, portanto se calhar hoje não vem amanhã. Os bombeiros têm que ser pensados exatamente da mesma forma e portanto os municípios que tiveram coragem de avançar, que têm, como no caso de Tomar, neste momento temos perto de 50 bombeiros profissionais, isto é um dispêndio muito grande no orçamento do município, nomeadamente na massa salarial, até porque tem uma carreira própria e bem dentro da função pública e portanto estes municípios ainda são prejudicados porque depois colocam-se estas questões de diferença de tratamento. Devo, aliás, dizer que, e agradecer até publicamente, porque quando foi esta questão, e agora deste relatório, que na verdade só diz que pode haver ali um indício de qualquer coisa, e portanto aquilo é remetido como deve ser, como diz a lei, ao Ministério Público, que agora pode arquivar ou pode pedir mais esclarecimentos, enfim. Ainda não foram pedidos esclarecimentos. Não. Isso, enfim, estas coisas. Lá está, se o relatório é de 2015, 2018, veio agora do parte do Tribunal de Contas acabado. A fase seguinte pode até ser arquivado já e ser rápido, mas senão vai demorar, enfim, mais outros anos, um conjunto de anos. Mas só para dizer isto, agradecer que apesar daquilo que a oposição em Tomar faz, foram vários os outros presidentes de Câmara a expressar solidariedade e ajuda, se for preciso, a prestar declarações ou quer que seja, até porque tem havido, de facto, como eu dizia, há aqui um processo de vários anos em que, e nomeadamente aqui os autarcas do Médio Tejo, junto também com a Associação Nacional de Municípios, têm feito junto dos vários governos um conjunto de reivindicações precisamente para resolver estas questões e portanto isto coloca-se a estes níveis e portanto vários têm sido os colegas autarcas de outros concelhos a dizer que cá estão para o que for preciso, porque o nosso problema é igual ao deles. Só mesmo para fechar este tema, então depreendo das suas palavras, desta sua intervenção, que questões, vou chamar-lhe de interesse público, se possam sobrepor a qualquer outra consideração que o Ministério Público possa fazer. Muitas vezes, não é? Aliás, o tema da proteção civil é um bom exemplo. Se nós estivermos no decurso de um incêndio, é preciso chamar uma máquina de rastros para vir fazer uma intervenção.
a lei diz que eu tenho que fazer um processo de contratação pública, tenho que pedir um orçamento, tenho que fazer uma requisição interna, depois externa, depois tempo que não se pode esperar. Nós temos que fazer isso no momento e, portanto, não posso estar à espera para um mês depois ter a máquina. Não, é naquele dia, naquela hora. Isto é válido para muitas outras coisas que nós fazemos e, portanto, nós sabemos que ao fazer coisas destas, estamos de facto muitas vezes a incumprir, porque quem faz as leis lá nos gabinetes em Lisboa não tem que quer dizer, faz as leis, mas não tem que as executar. E, portanto, sim, há momentos em que nós, ou de facto temos medo e não fazemos, e aí estamos, na minha opinião, a ser maus autarcas. O nosso papel é defender as populações e agir quando é preciso agir. Temos consciência disso, portanto, portanto, há alturas em que temos mesmo que agir, não podemos estar à espera. Não?